Perfeito. Então, primeiro, quero dar boa noite a todos, dizer que estou feliz com a presença de todos vocês aqui e dizer que nós estamos na nossa aula de leitura guiada de questões do NCLEX, tá certo? Essa aula é uma aula para pessoas que estão nesse processo de aprendizagem e estudo dessa prova, que é um exame de ordem que habilita enfermeiros para trabalharem nos Estados Unidos da América, licenciadamente, tá certo? Meu nome é Samuel Rebouças, eu sou professor de inglês, eu sou enfermeiro, tá? Para quem não me conhece. Sou residente em terapia intensiva pela Faculdade de Medicina de Jundiaí e hoje vou guiar vocês nesse processo, nessa aula de leitura guiada, tá certo? Se vocês assistiram a minha aula anterior, que foi uma aula gratuita que eu fiz há exatas 8 dias atrás, na quarta-feira passada, sem ser ontem, na quarta-feira passada, eu trouxe para vocês esse mesmo slide aqui, onde eu trago para vocês aquilo que vocês precisam para entenderem as questões do NCLEX minimamente e responderem as questões de forma consciente, não perdendo ou não errando questão, porque, porventura, não venham a ter o entendimento da questão por conta do inglês, tá? Então, aqui, antes de mais nada, gente, eu quero que vocês observem que aqui nós temos alguns pontos que eu considero importantes, tá? O primeiro deles é uma base gramatical, tá certo? Por que eu considero que seja importante uma base gramatical? Se você não entende minimamente acerca de tempos simples e tempos um pouquinho mais complexos no inglês, você não vai conseguir determinar quando uma ação acontece, aconteceu ou vai acontecer, por exemplo. Então, é importante que você tenha essa base gramatical mínima. E aqui eu estou falando com aquelas pessoas que não têm um inglês tão avançado ainda, tá? Que estão começando. Não adianta, na minha opinião, você começar a ler as questões se você tem zero de inglês. Você não vai entender nada, tá? Então, é importante você ter uma base gramatical. Então, o que eu recomendo? Tempos para você estudar. Os tempos simples, os três. Presente, passado e futuro simples. Eu recomendo você estudar os tempos perfeitos, presente perfeito e presente perfeito contínuo. Eu recomendo que você estude verbos modais. E eu recomendo que você estude aqui mais um tempo, os tempos contínuos, ok? Presente contínuo, passado contínuo e futuro contínuo, ok? Perfeito. Vamos lá, vamos seguir. De vocabulário técnico, o que eu posso falar para vocês? Existem coisas que são muito relacionadas à área da enfermagem, tá certo? A área da saúde em si, a área do healthcare, como a gente chama. Ele usa esses termos, essas palavras que são importantes para determinar condutas, para determinar sinais. Você não sabe ou tem pouco conhecimento acerca desse vocabulário técnico, isso também pode atrapalhar. Professor, eu preciso saber todas as palavras? Não precisa. Eu preciso saber de todos os sinais e sintomas? Não é que precisa, mas se você sabe, isso vai te salvar um tempo. Claro que todas essas palavras, até para mim, que já estou trabalhando com isso há muito tempo, é difícil. Sempre tem uma palavra nova para aprender. Mas, quando você chega no nível de entender que você não precisa saber todas as palavras para compreender a questão, ou seja, quando você já consegue trabalhar com dedução, isso fica cada vez mais tranquilo, né? O fato de você conseguir ler as questões. E aí, ó, gente, aqui eu tenho o que eu considero essencial. Para você que não está conseguindo ler as questões ainda, tá? Ó, volume de questões. Como assim, professor? Muitas questões, tá certo? Você tem que fazer muitas questões, tem que ler muitas questões, estar sempre em contato. Se você não tem esse volume de questões, você pode saber, palavra por palavra, você nunca vai conseguir fazer uma prova como uma Complex, é uma prova de múltiplas questões. Então, é muito importante que você consiga, dentro do seu projeto de preparação, fazer, na realidade, muitas questões, ler muitas questões, ter contato com muitas questões, de diferentes sistemas, de diferentes tipologias, para que você esteja aware, como a gente fala em inglês, para que você esteja por dentro, né? Sabendo mais ou menos o que vai ser cobrado para você ali na prova. Então, só para deixar claro para você que está me assistindo agora aqui ao vivo, você que está me assistindo no YouTube, essa não é uma aula de inglês para você aprender a falar inglês, não é uma aula de conversação. Tampouco, essa é uma aula para respondermos questões do NCLEX. Eu não sou professor de NCLEX, de fisiopatologia, não. Eu sou professor de inglês e aqui nós temos uma aula, ou teremos uma aula de leitura guiada para o NCLEX. Quer falar alguma coisa, Fernanda? Quero, tem gente pedindo para participar. Cris.
Vê se ela tá aí. Aqui não. Aqui não tem ninguém pedindo para entrar agora. Aqui só tem você de mão levantada, mas não tem ninguém para entrar. Não tem ninguém me pedindo para entrar. Ok? Mas assim que tiver o aviso. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, então, como é que a gente vai fazer a nossa aula acontecer? Nós iremos, então, ler questões, ok? Ler questões em inglês. Algumas dessas questões estavam na aula passada, mas são questões que a gente não conseguiu ler por conta do tempo, ok? Então, nós já temos uma aula aqui no meu canal do YouTube, que foi postada há uma semana atrás, que é uma aula de leitura guiada de questões do Uniclex. Se você não assistiu, eu recomendo que assista, porque lá já tem um conteúdo muito legal. E eu vou pedir uma outra coisa para vocês. Primeiro, vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo? Cortou em algum momento? Se cortar, se vocês perderem conexão, eu peço que vocês sinalizem e só me aguardem na sala e a gente volta. Aqui em São Paulo é assim, quando chove é terrível, né? Aqui na minha casa, especificamente, eu fico sem energia e sem internet com muita facilidade. Então, se isso acontecer, só me aguardem na sala e eu volto, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. The nurse, o que significa the nurse? A enfermeira, ou enfermeiro. Não tem gênero, tá, gente? Então, pode tanto se referir à enfermeira como à enfermeiro. Deixa eu só permitir a entrada de pessoas. Então, the nurse significa a enfermeira. Eu vou desligar minha câmera aqui para ver se a conexão não cai, porque para mim eu já estou travado aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem, né? Porque para mim já começou a travar aqui. Então, já que vocês estão me ouvindo bem, ótimo, vamos seguir. Perfeito. Então, the nurse is performing. Esse is, pessoal, é verbo to be, tá? Verbo to be no inglês, verbo to be, isso aqui é um TO, significa ser ou estar. Quando eu tenho o verbo to be nessa forma aqui, is, ó, ele está no presente. Então, the nurse is. O enfermeiro ou a enfermeira está performing. Esse performing vem do verbo perform no inglês. O verbo perform no inglês significa realizar, fazer, ok? Então, aqui nesse caso, quando eu falo the nurse is performing, olha aqui o final do verbo. No final do verbo eu tenho um ing ou um ing. Essa partícula de ing é uma partícula que coloca esse verbo, quando ele vem antecedido de um verbo to be, aqui, ó, num tempo que eu chamo de tempo contínuo. E aí eu vou olhar para esse verbo to be, tá certo? Esse verbo to be, se ele estiver no presente, esse tempo é o presente contínuo. Como é que eu vou ler isso daqui, gente? Eu vou ler isso aqui da seguinte maneira. A enfermeira está fazendo, está realizando, está performando, ok? Essa regrinha vai se aplicar a todos os outros verbos, ok? Se você identificar, então, preste atenção, eu vou apagar aqui para vocês prestarem atenção. Ó, apagando tudo, caneta de novo. Se você identificou um sujeito, nesse caso aqui, the nurse, em seguida você identificou um verbo to be, ok? E em seguida um verbo principal que termina com ing, você está diante de um tempo, que eu chamo no inglês de tempo contínuo. Esse tempo contínuo, ele se refere ao nosso gerúndio no português, ok? Então, identificou essas três coisinhas, está no gerúndio. O que é que eu tenho que fazer, então? Olhar para o verbo to be, que é esse is aqui, ó. Se eu estou olhando para esse verbo to be, o que, que vai acontecer, gente? Eu vou ver se ele está no presente, no passado ou no futuro, para determinar como é que eu vou ler. Aqui o meu verbo to be está no presente, então eu vou ler a enfermeira está realizando, ok? Fica comigo, vem comigo. Então, a enfermeira está fazendo, está performando, está realizando an assessment. Vamos para essa palavra aqui primeiro. Assessment significa, gente, avaliação, tá bom? Então, a enfermeira está realizando uma avaliação. Eu gosto muito de traduzir isso aqui como exame. Uma aluna até me perguntou isso essa semana. Que exame é esse? Foi exame físico. Eu vou avaliar esse meu paciente, tá? Eu vou inspecionar, vou palpar, vou avaliar esse paciente como um todo. Mas a tradução mais comum é avaliação, porque essa palavra vem de um verbo no inglês, que é o verbo assess. O que é que significa assess? Assess significa avaliar, ok?
Então, o verbo assess em inglês significa avaliar. Então, essa palavra não é um verbo, assessment não é um verbo, é um substantivo que significa avaliação, ok? Então, a enfermeira está realizando an assessment, uma avaliação on a client, em um cliente, em um paciente. Newly admitted. Vamos lá, gente. Esse newly aqui, o que ele vai significar? Alguém sabe? Recentemente, ok? Recentemente. Finge que eu escrevi recentemente aqui, tá bom? Então, recentemente admitido, ok? Então, ele foi recentemente admitido to the Medical Surgical Unit. Então, ele foi admitido recentemente na unidade de clínica médica. Tudo bem? Vamos lá. Which question would be appropriate for the nurse to ask when assessing the client's spirituality? Ok? Spirituality. Aqui eu tenho, pessoal, uma palavra which. Which, vocês já sabem. Quem não sabe, anota agora. Significa qual. É uma palavra, é uma question word, que a gente chama, que ela se apresenta no formato de qual quando eu tenho opções, tá certo? Como o NCLEX é uma prova de múltipla escolha, essa palavra aqui ela só vai aparecer em quase todas as questões, só isso, tá? Então, which significa qual. Qual questão would be? Esse would, bem aqui, é um verbo modal no inglês. O verbo modal, ele pode ter diversas funções, a depender de sua apresentação. Quando ele se apresenta nessa forma aqui, o would, ó, o que ele faz? Depois que eu identifiquei essa palavra, eu vou olhar para a próxima, a palavrinha que vem do lado. A palavrinha que vem do lado vai ser um verbo, tá certo, gente? Esse verbo aqui está sendo flexionado, modificado pela presença do would. Então, esse be, que significa ser ou estar, como a gente já viu, aqui no caso, ele vai se transformar em seria ou estaria. Seria ou estaria. Então, costumo brincar com os meus alunos, Fernanda, o Everton, o pessoal que está aqui, que já me conhece, que o would, ele coloca o verbo que vem depois dele no ria, ok? A gente chama isso na língua portuguesa de futuro do pretérito, ok? Eu gostaria de falar com você. How do we say this in English? I would like to talk to you. Eu gostaria de conversar com você. I would like. O verbo like em inglês, ó, like, cadê? Minha caneta aqui. Like em inglês significa gostar. Se eu coloco um would na frente, eu gostaria. I would like. I would like. Ok? I would like. Então, I would like significa eu gostaria. Nesse caso aqui, ó, which question would be? Qual questão seria appropriate? Quando eu falo appropriate, eu estou falando o quê? Apropriada. Então, qual questão seria apropriada for the nurse, para a enfermeira, for the nurse, to ask? Esse verbo ask, em inglês, pessoal, significa perguntar, ok? O verbo ask em inglês significa perguntar, mas eu quero perguntar para vocês. I'd like to ask you. Eu gostaria de perguntar para vocês. Qual é o outro significado do verbo ask? Alguém sabe? Ask, além de perguntar, significa mais uma coisa. Alguém sabe? Pode digitar aí no chat para mim. Ninguém sabe? O que significa o verbo ask? Além de perguntar, Fernanda, o Everton. Não? Vou falar. Pedir. Ok. Pode falar, Amanda. Você ia falar isso? Pedir? Peraí. S que é perguntar? Isso, eu estou falando, além de perguntar, o que significa, né? Além de perguntar, S significa pedir. Ok? Perfeito. Vou aproveitar que a Amanda falou só para dizer uma coisa. Gente, eu não sei quem entrou depois das minhas orientações, mas essa aula está sendo gravada, ok? E ela será disponibilizada no YouTube depois para consulta de vocês, tá? No meu canal do YouTube. Se alguém não concordar com a gravação, eu vou pedir para que fique livre para se retirar, tá certo? Da aula. E aí, se a Amanda que falou agora não quiser que esse trecho esteja disponível, só me avisa, Amanda, no privado depois que eu corto, tá certo? Mas para eu gravar qualquer coisa que tenha participação de vocês, eu preciso desse consentimento, tá certo? Posso seguir aqui? Vamos lá, Caroline, quer perguntar alguma coisa? Se quiser, pode jogar no chat que eu respondo. Ou então, pode abrir o microfone também, fica tranquilo, tá? Enquanto isso, eu vou seguindo. Então, qual questão
would be, seria, appropriate, apropriada for the nurse to ask when assessing the client's spirituality. Então, qual questão seria apropriada para a enfermeira de perguntar quando avaliando, ok, a espiritualidade do cliente? Vamos à letra A. Primeira, na letra A nós temos what are your sources of hope and strength? What significa o que ou qual? Ah, professor, aqui no qual, você não falou que qual era o which? Sim, eu falei que o which era qual. Mas o what, ele também significa qual, tá? Só que eu disse que o qual de which é um qual quando eu tenho opções. Quando eu não tenho opções, por exemplo, eu posso perguntar utilizando what, tá? Então, se eu tenho a pergunta, what is your name? What is your name? Eu estou perguntando qual é o seu nome, ok? Aqui no caso, quais, what are, verbo to be. Quais são? Quais são your, pronome adjetivo possessivo, que significa seu, sua, seus ou suas, né? Então, quais são as suas sources? Pessoal, sources em inglês significa fontes. Deixa eu anotar aqui. Fontes, ok? E aqui eu falo fontes porque eu estou falando de plural. Então, quais são as suas fontes of hope and strength? Hope, em inglês, significa esperança, e strength, em inglês, significa força. Ok? Tudo bem? Então, quais são as suas fontes de esperança e força? Letra B. Have you considered arranging a visit from members of your church? Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui um pouquinho para ficar mais claro e não ficar tão bagunçado. Eu gosto muito de riscar, gente. Vocês vão ver que fica tudo riscado, mas apesar da letra não ser das melhores, pode crer que eu acho que ajuda, tá certo? Vamos lá. Aqui, ó. Have you considered? Aqui, essas palavrinhas, elas me denotam a estrutura de um tempo que se chama, gente, presente perfeito. Preste atenção e vai tomando nota, gente. Ó, uma aula de inglês, ela não é apenas sobre você saber o que significa. Se for para você saber o que a questão significa, eu não precisaria estar aqui. Por exemplo, é só você jogar essa questão num chat GPT, num Google Tradutor, e você vai ter o significado das questões. A aula de inglês é sobre você acompanhar o raciocínio e identificar tempos e estruturas verbais, ok? Identificar estruturas gramaticais, aliás, perdão, estruturas gramaticais e tempos verbais, ok? Bem aqui, ó, eu tenho 3 palavrinhas. Eu tenho um verbo auxiliar, na figura do have, eu tenho um sujeito, na figura do you, e eu tenho um verbo principal na figura do considered, ok? Então, eu tenho 3 estruturas me trazendo aqui a formação de um tempo, que eu acabei de apagar, mas não precisava, que é o present perfect, ok? Então, você que é meu aluno, você já sabe identificar esse tempo. Ele tem 3 componentes principais. Um sujeito, um verbo auxiliar na figura do have, e o verbo principal na terceira pessoa não, no particípio passado, ok? Qual a orientação que eu dou para os meus alunos quando eles identificam esse tempo aqui? Presta atenção, vem comigo. Leia isso daqui como se você estivesse lendo o passado simples. Então, have you considered? Você considerou, ok? Have you considered? Você considerou arranging a visit from members of your church? Você considerou arranging, organizar, viabilizar a visit, uma visita, arranjar uma visita from members, de membros of your church? Alguém sabe o que é church, gente? Church significa Igreja. igreja. Perfect, very nice. Então, have you considered? Você considerou arranging, arranjar uma visita, a visit, from members of your church, de membros da sua igreja, ok? Vamos lá, vamos seguir. Do you attend worship any specific day of the week? Pessoal, atenção aqui. Attend. Esse é um verbinho que costuma confundir a gente, porque ele pode ser considerado, por muitos de nós, quando estamos lendo, apenas um falso cognato, ok? E ele não é apenas um falso cognato. Quando eu falo, have you considered
eu estou falando você, aliás, perdão, quando eu falo do you attend, me confundi, olhei para a questão de cima. Do you attend, eu posso perguntar aqui, você participa? O significado, então, do attend, quando ele vem relacionado a algum evento, uma reunião, alguma coisa do tipo, ele significa participar. Ok? Anote isso daí, gente, porque isso aqui pode cair na prova de vocês. Todas as vezes que eu pedi para vocês anotarem alguma coisa, eu estou pedindo para vocês, na realidade, aliás, eu estou dizendo para vocês, na realidade, algo que eu vejo demais. Eu leio muitas questões da NCLEX por dia. Eu leio umas 50 a 100 questões por dia. Não só para os meus estudos pessoais, mas para as aulas que eu dou. Então, se eu estou dizendo para vocês anotarem, podem confiar. Isso vai aparecer na prova de vocês. Tá certo? Então, do you attend? Do aqui, verbo auxiliar de qual tempo? Tempo presente. Então, você participa. Se o do está na frase, o verbo principal vai para o presente. Então, você participa de worship. Worship, gente, é uma palavra. Quem costuma ir à igreja católica ou à igreja evangélica deve saber. Essa palavra worship significa adoração. Então, você participa de momentos de adoração em algum dia específico of the week. Week em inglês significa semana. Já ouviram falar em São Paulo Fashion Week? São Paulo Fashion Week é a Semana Fashion de São Paulo. Essa palavra week significa semana. Então, você participa de adoração algum dia específico da semana. Letra D. Can you tell me about your dietary preferences, restrictions? Deixa eu ver se tem alguma outra palavra. And restrictions, and any restrictions. Então, can you tell me? Deixa eu apagar só um pouquinho aqui para já fazer mais rabiscos aqui em cima. Então, quando eu falo can you tell me, esse can é um verbo modal que significa poder, saber, conseguir. Então, quando eu falo can you tell me, você poderia me tell significa dizer. Can you tell me, você poderia me dizer, me contar. Na realidade, tell significa contar é melhor. Então, você poderia me contar about your dietary, sobre as suas preferências dietéticas, suas preferências alimentares e quaisquer restrições. Você poderia me contar? Ok, perfeito. Então, aqui, nós temos, então, a leitura dessas questões, ok? Dessas alternativas, na verdade. Alguém quer me perguntar alguma coisa específica dessa questão? O microfone pode abrir agora. Ilane, eu não estou te ouvindo. Deixa eu só te falar uma coisa, Ilane, antes. Ó, essa nossa aula está sendo gravada, tá? Mas está gravando o meu aqui, Pro? Isso, ó. Não, como que eu faço para tirar? Não, você não está aparecendo. Se você não quiser aparecer no sentido de voz ou seu nome, você não fala nada, tá certo? E aí eu retiro esse pedaço da aula, mas essa aula vai ser postada no YouTube. Você pode me perguntar no chat, ok? Ok, se você tá bom, se sentir mais à vontade, mas você pode falar. É só saber que essa parte vai estar postada, mas pode falar à vontade, tá bom? Ok, Pro. Eu tô com uma dúvida sobre o have e o has. Ok. Lembra que eu falei com você no grupo, né? No grupo, sim, eu vi, isso. acabei de ver. Ok. Me conta dessa tua dúvida que eu tiro ela agora. Então, o que acontece eu entendi que o have, ele vai, né, com qualquer tipo de pessoa, né? Vai com o you, nós, né? Vai com tudo isso. Porém, o his, ele só vai com a terceira pessoa do plural. Quando ele está em uma frase do NCLEX, eu não consigo diferenciar uma da outra. Eu acho que todas estão no passado, entendeu? Ok, vamos lá. Eu vou te ajudar a se organizar nisso daí, tá? Porque eu acho que você está um pouquinho confuso. Vamos lá, verbo to have, no inglês. Ó, verbo to have, gente, o primeiro significado desse verbo é ter. No sentido de possuir, ok? Ter no sentido de possuir. Vamos lá, deixa eu só... Tem muita gente pedindo para entrar. Mas ok. Então, o verbo have significa ter no sentido de possuir. Tudo bem? Então, aqui, ó, vejam só. Eu preciso ter conhecimento primeiro das pessoas, tá? Quais são as pessoas, os pronomes pessoais do caso reto no português? I, que significa eu. You. Eu tenho he, she. E tenho it. O he significa ele para homem, ela para mulher. E it, ele ou ela para coisa, animal, objeto, lugar, ok? E tem as pessoas do plural. Tem o we, que significa nós. Tem o you,
que significa vocês, e tem o they, que significa eles ou elas, tá certo? Vamos conjugar, então, o verbo have. I have, eu tenho. You have, você tem. Quando eu chego nessa terceira pessoa do singular no tempo presente, ó, a linha de inglês aqui básico, preste atenção. Quando eu chego nessa terceira pessoa do singular do tempo presente, em vez de eu ter essa forma aqui do verbo, have, isso aqui vai se transformar em has. H-A-S. Entendi. Ok? Agora sim, presta atenção aqui. Ó. Em todas as outras é have. Deixa eu só completar. Have e have. Agora presta atenção aqui. Por que o has aparece muito no neglect? Gente, eu tenho que entender que quando eu falo the nurse, por exemplo, the nurse, em inglês, isso aqui não é nem inglês, isso aqui é português. Que pessoa é essa daqui, gente? Que pronome do pessoal do caso had substitui the nurse? Primeira pessoa aí seria? Não. Ele, ela. Não, Ela. ele ou ela. Ele, Isso. ou ele ou ela. Terceira pessoa do singular. Então, é por isso que do lado do the nurse, a gente vai ver o has. Ok? Entendi. Então, Entendido. aqui, ó, todas as vezes que eu identificar esse has, não importa. Se ele está funcionando como ter, ou se ele está funcionando como um verbo auxiliar de algum outro tempo, se ele vier após, pessoal, uma terceira pessoa do singular, a enfermeira, a medicação, o médico, o membro da família, se for terceira pessoa do singular, e a gente for precisar utilizar esse verbo aqui, ó, ou no presente ou no presente perfeito, eu tenho ele nessa forma, na forma de has. Ok? É só isso, Ilane? Entendido. Perfeito. Muito obrigada. Imagina. Pode falar, Fernanda. Agora, se for the nurse, se for mais de uma nurse, mais de uma enfermeira, vai ser o have. Isso, você mesma vai me responder. Se forem the nurses, as enfermeiras, é ela ou são elas? Elas. Elas. Então, aqui, ó, they, não tem nem o que pensar. Ok? Perfeito. Eu só vou utilizar o has quando eu tiver terceira pessoa singular. Sei lá, o sintoma, por exemplo, the headache has began 5 days ago. A dor de cabeça começou. Has began. Por que eu uso has? Estou falando da dor de cabeça. Quem é a dor de cabeça? Ela. Aqui, ó. It. Então, se é it, has. E por aí vai. Tudo certo? Tudo certo, professor. Muito obrigada. Imagina. Pode continuar perguntando aí, tá? Vamos para a próxima questão. Olha aqui, ó. Só falar do exemplo ele aparece. Aqui, ó. The nurse has. Tá vendo? Bem aqui. Presta atenção. Eu acabei de falar para vocês dessa estrutura bem aqui. Gente, ó. Has been made. Vamos olhar para essas 3 palavras. Prestem muita atenção aqui agora. Esse verbo has, ele significa... Juliana, já te respondo, tá? Mas se for pro passado, tudo had. Não altera. Só vai alterar se for no presente. Mas had, ele é para todas as pessoas, porque já está no outro tempo, tá? Mas vamos voltar aqui, ó. The nurse, a enfermeira, has been made. Esse has been made. Aqui, ó, presta atenção, gente. Só para vocês identificarem o tempo que eu falei lá na primeira questão. Se você chegou na aula depois, não se preocupe que essa aula está gravada, vai ficar gravada lá no YouTube, tá? Eu posto o link lá no canal assim que a aula subir, lá no nosso grupo do WhatsApp, aliás. Mas eu vou explicar novamente, tá? É porque eu já tinha explicado isso anteriormente. Olha para essas estruturas. Se eu tenho um sujeito e depois eu tenho o verbo has, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é o seguinte: olhar para a palavra que vem do lado. Se a palavra que vem do lado for um verbo no particípio passado, como é o caso aqui, ó. Se for um verbo no particípio passado, o que vai acontecer? Essa estrutura aqui é a estrutura de um tempo perfeito. Tá certo? É isso que eu preciso que vocês entendam. Porque se for tempo perfeito, se for presente perfeito, o que vai acontecer? Vocês vão ler isso daqui como passado. Ok? Ok? O que eu estou falando aqui? Isso é regra? Não estou falando o que é regra, mas para fins de leitura do NCLEX, vocês vão ler isso daqui como passado, ok? Presta atenção nessa expressão específica agora. Ó. Eu falei da estrutura. Opa, peraí. Agora, essa estrutura específica aqui, ó. Has been made aware. Isso daqui não vai cair na prova de vocês. Isso aqui vai despencar na prova de vocês. Essa frase, ela vai se repetir muito, tá? Então, quando eu falo, the nurse has been made aware, a enfermeira foi informada. Num bom português, a enfermeira ficou sabendo. Ok?
A enfermeira foi informada, ok? Então, the nurse has been made aware. Ela ficou sabendo, ela está ciente, ela foi informada of the following client situations. Vamos lá. O que é following? Following significa seguinte. Essa é a primeira tradução dessa palavra. Então, the nurse has been made aware. A enfermeira foi informada of the following client situation. Das seguintes situações de clientes. Então, a enfermeira foi informada disso bem daqui. Provavelmente ela está assumindo o plantão agora e alguém passou essas informações para ela. Próxima frase. The nurse should. A palavra should é um verbo modal que significa? O que significa should? Deveria. Deveria. Very nice. Então, a enfermeira deveria first assess. First, preste atenção aqui, gente. Palavra que despenca em prioritization. Então, ela deveria primeiro acessar, ok? A palavra first significa primeiro. Então, a enfermeira deveria primeiro acessar the client who has. Um cliente que tem. Ah, professor, o senhor me disse em sala de aula, algum aluno particular, ele vai lá e fala que esse who significa o quê? Quem. Por que agora ele está significando o quê? Presta atenção, gente. Se esse quem está se referindo a alguém que foi falado anteriormente, ó, o cliente não foi citado aqui anteriormente, ele vai significar no meio da frase que. Então, a enfermeira deveria primeiro avaliar um cliente que tem. Vamos lá, letra A. Que tem o quê, gente? Meningite bacteriana, ok? Isso aqui não tem dúvida, né? Ó, meningite bacteriana e is receiving. O receiving vem de um verbo no inglês que significa receber. Então, tem meningite bacteriana e está recebendo a third dose. Third é um número ordinal para terceiro, tá? Então, a enfermeira está, aliás, um cliente que tem meningite bacteriana e está recebendo uma terceira dose intravenous de doxiciclina intravenosa and reports. O que significa o verbo reports, pessoal? O verbo report em inglês significa relatar. Ok? Reportar. Falar, contar, declarar, ok? Então, ele está recebendo a terceira dose de doxiciclina intravenosa e reports a rash on their torso. O que é rash, pessoal? Sintoma que vai despencar na prova de vocês também. Alguém sabe o que é rash? Lesão cutânea. Vocês estão me ouvindo? Como, Amanda? Lesão cutânea, tô nem enxergando. Lesão cutânea. Isso, é uma erupção cutânea, ok? Isso, erupção cutânea. On their torso. O que é esse torso? O que é torso, gente? No dorso, ok? Vamos lá, letra B. Um aneurisma cerebral, ok? E está nervoso está nervoso sobre their scheduled surgery in 1 hour. Esse their é um adjetivo possessivo, que significa seu, sua, ok? Deles, delas, ok? Nesse caso aqui, ó, um cliente que tem um aneurisma cerebral está nervoso sobre a sua schedule. Gente, essa palavra aqui vem do verbo schedule, que significa agendamento. O verbo schedule significa agendar. Muito bem. Isso mesmo. Quem foi que falou? Eu, Andréia. Isso, André, exatamente, tá? Só cuidado com esse agendamento, tá? Agendamento não é um verbo, mas você iria entender porque significa agendar. Quando eu tenho esse EDzinho aqui no final, ó, você tá vendo que esse verbo tá em qual tempo? Tá no passado, tá certo? Então, sim. o cliente que tem uma aneurisma cerebral e está nervoso sobre a sua cirurgia agendada em 1 hour, em 1 hora, ok? Cirurgia agendada em 1 hora, ok? Letra C, um cliente que tem esclerose lateral amiotrófica and coughs. Coughs é um sintoma no inglês que significa tossir. E tosse when attempting. O que significa when, pessoal? Quando? When attempting, quando tenta
comer e beber. Beber. Letra D, a migraine headache. Isso aqui é um tipo de dor de cabeça. Qual o tipo de dor de cabeça aqui? Enxaqueca. Enxaqueca. Então, uma enxaqueca and has developed. Presta atenção aqui, gente. Has developed. A mesma coisa que eu falei para vocês aqui no começo. Ó. É o mesmo tempo que nós temos, que é o tempo presente perfeito. Aqui eu vou ler para fins do NCLEX como passado. Então, um cliente que tem uma enxaqueca e desenvolveu flushing after receiving prescribed intranasal sumatriptan. Ok? Então, aqui um cliente que desenvolveu o quê? O que é flushing? Flushing. É rubor, vermelhidão, Isso, é uma vermelhidão. Exato. Ok? E está recebendo um sumatriptan intranasal. Tá bom? Essa palavra prescribed é o verbo prescrito no passado. Prescrito. Perfeito? Perfeito. Vamos para a próxima. De novo, pessoal, o que é que significa the nurse has been made aware? A enfermeira. A Luciana falou, tá Ficou até no chat aí, ó. sabendo. Ficou sabendo. Isso, foi informada, ficou sabendo, ok? Foi informada. Isso, Ju, eu gosto de traduzir as coisas com expressões e palavras que eu mais vou lembrar. Esse ficou sabendo é por minha conta, tá? Se você que está assistindo a aula, seu professor de inglês falou outra coisa dessa tradução, ele não está errado, não, tá? É que eu gosto de traduzir de formas a me lembrar disso futuramente, tá certo? Então, the nurse has been made aware. A enfermeira, então, foi informada, ficou sabendo of the following client situations. A mesma coisa, das seguintes situações de cliente. A enfermeira, então, deveria acessar primeiro o cliente. Tudo isso aqui a gente já viu na questão anterior. Vamos lá. Letra A. Com DPOC, ou seja, doença pulmonar obstrutiva crônica, who has, que tem an oxygen saturation, uma saturação de oxigênio, of 90%, de 90%. Ok? Letra B. Being treated. Pessoal, quando eu falo being treated, eu estou falando sendo tratado. Ou seja, um cliente sendo tratado por hypertension, para hipertensão, and has, ou o verbo have de novo, por exemplo, e tem a blood pressure. O que significa blood pressure? Pressão arterial. Pressão arterial. 15 aliás, 151 por 95 milímetros de mercúrio, and complains. Esse verbo aqui, fundamental para a prova. O que significa o verbo complain, gente? Eu não sei. Vamos lá? Complain. 18 pessoas. Tenho certeza que alguém sabe o que significa esse verbo. Reclamou. Reclamar, Thaís. Perfeito. Reclamar. Exatamente isso. Num contexto de saúde, para ficar uma coisa mais elegante, a gente diz queixar-se. Ok? Queixar-se. Então, e queixa-se of a headache. De uma dor de cabeça. Ele está se queixando. Mas na vida, complain significa reclamar mesmo. Tá bom? With a urinary catheter in place, who is experiencing fever and chills. Com um catéter urinário in place. Esse in place até está na nossa aula anterior. In place, pessoal, significa no lugar, colocado, inserido. Tá certo? Quando ele é um verbo, eu até falei isso, se você não assistiu essa minha aula, ela está postada aqui lá no meu setor de lives, no meu canal do YouTube. Tá? Volta lá e assiste. Cada questão que a gente lê sempre tem uma expressão nova, uma frase nova, uma palavra nova que vai ajudar a gente a, dentro desse volume de questões, lermos com cada vez mais segurança as questões. Aqui, ó, eu tenho in place no sentido de substantivo, então que está inserido, né? Mas eu tenho aqui, por exemplo, o verbo to place. Alguém sabe o que esse verbo significa? To place? Colocar. Colocar. Muito bem, Thaís. Colocar. Então, o verbo in place significa colocar, ok? Mas aqui ele não está funcionando com verbo. Está colocado, está inserido, ok? Who is experiencing, que está experimentando, vivendo, passando por fever and chills. Febre e... O que é chills? Calafrios, ok? Calafrios. Vamos, então, para a nossa próxima alternativa, a última alternativa dessa questão.
Ok. Letra D. With a chest tube. O que é que significa esse with, gente? With significa com. Rapidinho. Alguém sabe o contrário de com no inglês? With significa com. Qual é o Without. antônimo? Without. 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 Very nice. Without. Ok? Without significa sem. Tá bom? Então, with a chest tube, ou seja, com a dreno torácica. Chest tube significa dreno torácica. Attached. O que é que significa o verbo to attach, gente? Anexado. To attach significa, como é que é? Anexado. Isso. Aqui nesse caso, tudo bem. Ó, não, perdão. To attach. Termina aqui no CE, tá? Attach, pessoal, em inglês significa apegar, conectar, anexar, ok? Então, se eu falar, Uhum. I'm very attached to my parents. Eu sou muito apegado aos meus pais, tá? Então, que a Uhum. gente vai tendo essa flexibilidade. Aqui nesse caso, anexado, conectado. Então, um dreno torácico Sim. conectado a um sistema de drenagem torácica fechado. Fechado. Ok? Então, um sistema fechado de drenagem torácica. Who reports, que relata the onset. O que significa onset? Início de dispneia. No começo. Início de dispneia. Início de dispneia, ok? Esse onset é uma palavra, gente, que vai despencar na prova de vocês. Geralmente, esse onset, ele vem associado com palavras como sudden, por exemplo. Sudden. Alguém sabe o que significa sudden? Súbito. Súbito, repentino. Então, sudden significa súbito, repentino. Então, sudden onset significa início repentino. Se eu falo gradual onset. Início gradual. Início gradual, ou seja, é uma coisa que não começou de forma repentina, abrupta, mas vem começando com o tempo, ok? Com o passar do tempo. Uhum. Tudo certo? Certo. Perfeito. Só um instante. Ok. Perfeito. Vamos lá. Então, pessoal, numa aula como essa, o que a gente tem de importante para entender? Deixa eu ver se eu abri a minha câmera agora. A minha conexão não falha. Ó, o que a gente tem para entender diante de uma aula como essa? Primeiro, a gente precisa identificar o que a gente consegue e o que a gente não consegue ler. Se eu não consigo identificar algum tempo verbal específico, eu preciso correr atrás de resolver aquele tempo. Se tem muito verbo que eu não sei na prova, eu preciso correr atrás de identificar quais são os verbos que mais caem nessa prova, para que eu consiga, obviamente, ler, né? E eu preciso também, sem dúvida nenhuma, estar cada vez mais aware, cada vez mais por dentro do vocabulário clínico que cai nessa prova. Obviamente que, a depender de cada um dos sistemas, vão existir vocabulários que se repetirão mais. É claro que no sistema neuro, quando eu estou estudando, vai cair muito o quê? Muito pupila. Pupila não cai demais, por quê? Porque a avaliação pupilar faz parte de dos passos da avaliação do exame físico neurológico. Então, eu preciso saber o que é uma pupila midriática, uma pupila miótica, uma pupila isocórica, anisocórica. São palavras que serão importantes dentro desse meu processo de leitura para que eu saiba, tá certo? Eu vou apresentar para vocês rapidinho um material que eu sempre apresento no final das minhas aulas, que é o meu curso de inglês para NCLEX, um curso que eu acabei de lançar. Eu já tenho alguns alunos aqui que fazem parte da turma desse curso, tá? Esse curso é um curso dividido em 2 grandes módulos. O primeiro módulo é o módulo gramatical, onde você que não tem uma base gramatical firme ainda, vai assistir às aulas, tá? Em ordem cronológica, para que você aprenda a identificar esses tempos em questões como essa. Sabe aquelas questões grandes, que são as NG, que a gente chama, que são questões com textos, com casos clínicos? É importante que você tenha domínio desses tempos para poder se localizar, tá certo? Nesse primeiro grande módulo, o que acontece? Eu trago para os meus alunos como identificar dentro da prova, isso com exemplos da prova, a estrutura desse tempo verbal. Isso é fundamental para eu me localizar. Depois, eu tenho um módulo de leitura guiada. E aqui nesse módulo entra o que eu
costumo dizer que é o ouro, né? Eu digo que esse módulo é o meu xodó. Eu vou abrir sistema por sistema com vocês, tá certo? E dentro desse módulo, por exemplo, aqui eu tenho uma questão do sistema de cardiology, da aula de cardiologia, tá? Eu vou lendo as questões, explicando do jeito que eu expliquei aqui as questões dessa aula de hoje com vocês, tá certo? Então, eu, assim, sou suspeito para falar, mas esse material é um material que eu produzi com muito carinho e com muito empenho para ajudar as pessoas que estão precisando, não só angariar vocabulário, porque aqui a questão não é só angariar vocabulário, mas é te dar mais independência e segurança no que diz respeito a entender o que a questão está te pedindo, né? E não falhar, não reprovar na prova, porque você não entendeu o inglês. Você sabia o conteúdo de enfermagem, mas não entendeu o inglês. Hoje, além desse curso, eu tenho o NCLEX Weekend Plug. O que é esse NCLEX Weekend Plug? Todos os finais de semana, nós temos aula ao vivo, como essas aqui, tá certo? Tanto sábados como domingos, nós temos aulas ao vivo, como essa, onde nós abrimos um banco de questões. No caso meu, eu utilizo o Archer, tá? E a gente vai lendo as questões. Aqui eu tenho alunos que são recorrentes nessa turma. Se você nunca fez ou nunca participou, tem muitos amigos aqui, né? Se você nunca fez ou nunca participou dessas aulas, eu recomendo que você o faça, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito, não só para a prova, mas para a vida. Todos nós, serviços enfermeiros nos Estados Unidos, eu também estou nesse mesmo processo que vocês estão, para quem não me conhece. Então, eu acredito que essas aulas também podem te ajudar. Vou só fechar a aula falando de valores. O meu curso de inglês para NCLEX hoje, ele custa R$ 567. Esse é um valor promocional, que eu estou fazendo agora em lançamento. Lá, no nosso material, além dessas aulas, a gente tem uma lista de vocabulário master, de tudo que eu acho que cai muito na prova, que eu vejo se repetir demais, eu coloquei tudo lá. Sintomatologias, nome de patologia. Eu tenho uma lista com 120 verbos que despencam nessa prova, que na minha opinião são fundamentais que vocês saibam. Então, essa lista de verbos, ela não apresenta apenas o verbo e o significado, mas também as formas no passado e no particípio passado, porque eu sei que são fundamentais para que vocês entendam. Então, vocês podem consultar essa lista também. Eu tenho um e-book de revisão disponível lá dentro do material, e eu estou preparando mais um módulo que vai entrar no ar até o final desse próximo mês, que é um módulo de anatomia e sintomatologia, tá certo? Para quem quer aprofundar mais o conhecimento. Mas esse é um curso de inglês voltado para leitura de questões do NCLEX. Não é um curso para você aprender a falar. Eu explico tudo isso no começo, mas só para a gente setar as expectativas. Você pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes de R$ 58,64, tá certo? E o NCLEX Weekend Club é uma turma onde você faz as aulas avulsas, tá certo? Pessoa, quer fazer aula de sábado. A inscrição custa hoje o valor de R$ 25,00. E nesse final de semana já tem aula, assim como tem tido em todos os outros, tá certo? Um plus os alunos que são matriculados no curso, tá certo? Eles têm direito a todos os finais de semana de aulas ao vivo do NCLEX. Sempre que quiserem entrar, podem entrar, que eu estarei lá, não só lendo as questões, mas também tirando as dúvidas de vocês no período em que vocês forem alunos e alunas, tá certo? Eu quero agradecer muito a presença de todas vocês, tá? Eu tenho um canal no YouTube que eu vou lançar o link para quem não se inscreveu ainda lá no meu grupo, lá no nosso grupo, na realidade, no WhatsApp. Pessoal, eu moro com uma amiga enfermeira, tá certo? Essa amiga enfermeira, ela está também nesse processo junto comigo e eu ensino ela a falar inglês. Nós transmitimos essas aulas de inglês geral todos os dias pelo YouTube. Não vou dizer todos os dias, porque às vezes a gente pode ter algum problema. Mas a gente tem feito isso desde a última semana. Eu transmiti uma vez no meu Instagram e hoje eu transmito no meu canal do YouTube. Se você não é inscrito ainda no meu canal do YouTube, eu vou recomendar a você que se inscreva, tá? Porque eu tenho postado muito material gratuito que pode ajudar pessoas, né? Então, meu objetivo aqui é ajudar vocês e poder trabalhar também, obviamente, por isso que lancei esses produtos. E, se você não puder assistir a aula ao vivo, ela está ficando gravada lá, então eu vou deixar ela disponível, tá certo? Então, a gente não tem um horário específico, nós acordamos às 5h30 e estudamos para o NCLEX até mais ou menos umas 8 da manhã, e depois eu ensino inglês. Então, entre 8 e 9 é o horário que essas aulas estão acontecendo. Se não der para acompanhar ao vivo,
assiste depois, tá certo? Vou deixar, então, o meu contato lá no nosso grupo do WhatsApp. Fiquem atentos ao grupo, porque sempre que eu tenho aula gratuita, eu posto lá. Eu vou tentar fazer essas aulas gratuitas com muita frequência agora. Eu fiz uma semana passada, fiz uma hoje. Mas eu ainda vou entender como é que vai ficar meu tempo, a partir do meu... Vou entender como vão ficar meus plantões desse mês de março agora, na próxima semana, na segunda-feira, e aí eu vou conseguir montar esse schedule. Mas já quero convidar vocês, não só para adquirirem esse curso, que é um curso que está muito especial, gente, muito especial mesmo, mas também, pode deixar, Fê, assim que eu tiver informação dos plantões, eu te passo. Mas eu quero convidar vocês também para o NCLEX Weekend Club, tá certo? A gente tem microfone aberto, eu não deixei esse microfone tão aberto na aula de hoje, porque, como é uma aula que vai ficar gravada, eu prefiro falar mais para que vocês possam consultar depois, mas o NCLEX Weekend Club é uma aula de microfone aberto, a gente vai falando, a gente vai conversando, claro, né, todo mundo com bom senso, mas a gente vai falando, vamos tirando dúvidas ao vivo, e seria um prazer enorme poder contar com mais de vocês lá, tá certo? Então é isso, um grande beijo, Deus abençoe vocês e eu vejo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau.